que o Senhor me ajude nesta noite a trazer mais uma mensagem para o teu povo. Que eu possa pregar, Senhor, e aquebrantar os corações para que o teu Espírito possa fazer morada neles. E que no meio de nós surja pessoas que possam também estar aqui nesse altar, sendo usado pelo Senhor para trazer as mensagens da fé. Eu te peço que o Senhor levante do meio do teu povo pessoas capazes, com amor e dedicação para pregar o teu evangelho. Que o Senhor ajude aqueles que não puderam vir, que o Senhor derrame do teu poder sobre eles e que o Senhor nos dê graça. E que nessa noite nosso entendimento esteja aberto para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém? Diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, essa dá muitos frutos, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Amém? Eu, com a nova tradução, eu sempre me atrapalho. Eu sei de cor. Eu sou a videira, vocês são os ramos. E quem está ligado em mim dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Aí quando eu vou ler daqui, eu lembro da outra. Eu tenho que acostumar. Pois sem mim nada podeis fazer. Jesus disse. Eu queria começar falando nesta noite algo interessante. Algo muito importante em nossa vida, que é sobre a presença de Jesus em nossa vida. A presença de Jesus, pois uma vida sem Cristo é uma vida sem frutos. Uma vida sem Cristo é uma vida sem frutos. Um corpo sem cabeça é um corpo morto. Uma árvore sem raiz é uma árvore morta, é um pedaço de madeira seca. É assim a pessoa sem Cristo. É assim a pessoa sem Jesus. Assim somos nós sem Jesus. Sem Ele nada podemos fazer. Essa pessoa, ela não consegue fazer nada, não dá frutos. Essa pessoa não consegue progredir, essa pessoa não consegue ir à frente. Tudo que ela faz é um desastre. Tudo que ela faz não vai ter excelência. Vai ser de qualquer jeito, ou pela metade, ou vai ser fracassado no que faz. Porque sem a presença de Jesus, as coisas não dão certo. Nós aprendemos com esse texto, quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, ele está dizendo da pessoa dele. Ele não está dizendo sem mim, dizendo no geral, ele está dizendo dele, a pessoa dele, o único. Sem ele nada podemos fazer. Em Lucas capítulo 5, conta a história da pesca maravilhosa. Todos nós conhecemos a pesca que Jesus fez e abençoou a Pedro. Jesus estava na praia pregando para uma multidão. Jesus estava ali pregando e a multidão apertava Jesus na beira do lago. Então Jesus, ele pede para subir no barco de Pedro e os pescadores estavam ali lavando as redes. Pedro e seus amigos. Jesus sobe no barco, Jesus prega para a multidão e logo depois que despede a multidão, Jesus pede a Pedro que ele pegue o barco e vá para águas profundas. Vá adiante. E pede que ele jogue a rede do lado direito do barco. Pedro fala, Senhor, olha, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, não apanhamos nada. Mas sobre a tua palavra, porque o Senhor está mandando, nós vamos fazer. Então, Jesus naquele momento, ele entra no barco de Pedro, ou seja, na vida de Pedro. Jesus sobe na vida de Pedro, porque o barco representava a vida de Pedro, era o que ele tinha. Pedro pescava para viver, sustentava a família e as pessoas ao redor. Pedro empregava os irmãos, empregava as pessoas que estavam ao seu redor naquele barco e alimentava muitas pessoas com aquela pesca. E muitas pessoas naquele povoado dependiam de Pedro, mas Pedro estava sozinho e a pesca foi um fracasso. Jesus sobe no barco, pede a Pedro para jogar a rede do lado direito do barco. Então Pedro vai sob a palavra de Jesus, agora com Jesus direcionando a vida dele. Pedro joga a rede.
E a Bíblia conta que eles pegaram peixes que os barcos quase afundam. E teve que chamar os colegas para ajudar. Depois daquela pesca, ele chega, quando ele vê o milagre, ele diz: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus chama ele e diz: nada. Agora você não é mais um pecador, agora você vai ser um pescador de homens. E Pedro, naquele momento, deixa tudo, deixa o barco, deixa tudo e segue Jesus. Pois 3 anos e 6 meses Pedro andou com Jesus. Foram 3 anos e 6 meses eles andando juntos. Jesus na vida de Pedro e Pedro vivendo com Jesus, juntamente com seus amigos, com os discípulos de Jesus. Ele estava ali, tudo que Pedro fazia dava certo, estava no Mar de Rosa, vivendo uma vida maravilhosa, milagres e prodígios, eles viam a glória de Deus sobre Jesus, aprenderam muitas coisas, saíram numa missão, expulsaram o demônio, curaram pessoas. Tudo que Pedro e os discípulos faziam com Jesus presente dava certo. Ele estava ali, viu a glória de Deus, ele viu Jesus transfigurado no monte, ele foi revelado a ele quem era Jesus, a natureza do Pai soberana no Filho. E Pedro estava vivendo coisas extraordinárias durante 3 anos e 6 meses. Pedro viveu 3 anos e 6 meses ligado com Cristo, 3 anos e 6 meses de vitórias, 3 anos e 6 meses de maravilhas, 3 anos e 6 meses vendo Jesus fazer coisas extraordinárias, ao ponto de Jesus usar ele para vários milagres e prodígios. Pedro andou sobre as águas na presença de Jesus. Pedro pegou um anzol, jogou na água e pegou um peixe que tinha dinheiro na boca. Pedro presenciou coisas que um homem natural jamais pode presenciar sozinho, porque Jesus estava presente na vida de Pedro. 3 anos e 6 meses só de alegria, 3 anos e só de emoção maravilhosa, de coisas boas. Era Pedro na presença de Jesus, o Pedro que outrora estava numa pescaria fracassada, desanimado, lavando as redes, pescou a noite toda e não conseguiu pegar nada. Imagino eu que aquela pescaria fracassada era mais uma das pescarias fracassadas. Ou seja, o mar não estava para peixe na vida de Pedro. Pedro estava fazendo tudo errado sem Jesus. Mas quando Jesus entra, Pedro começa a viver uma vida totalmente transformada. Não era mais aquele Pedro fracassado, não era mais aquele Pedro preocupado, não era mais aquele Pedro atrapalhado, não era mais aquele Pedro que fazia as coisas e não dava certo. Era o Pedro que estava vencendo. Era o Pedro que agora não dependia mais de estar se acabando para pescar a noite toda para viver, porque Jesus não deixava faltar o pão. Era o Pedro que ele poderia sair para missões e a família dele não passava fome, porque Jesus garantia o alimento dele, a vida dele era completa. Era o Pedro que saía servindo a Jesus e Deus estava honrando a vida de Pedro e dos demais. Você não veio dizer que Pedro passou fome com Jesus. Você não veio dizer que o casamento de Pedro acabou com Jesus. Pelo contrário, Pedro era viúvo, mas estava lá. Jesus chega na casa dele e cura a sogra dele. Tudo na vida de Pedro dava certo. Até no momento que o diabo tentou entrar em Pedro, Jesus expulsa e deixa Pedro livre. Pedro era o companheiro de Jesus, vivendo com Jesus uma vida transformada e plena. Era a pessoa que estava com Jesus. E Jesus vai dizer para eles: olha, vocês sabem que sem mim vocês não podem fazer nada. O segredo de vocês estarem vencendo, de vocês estarem dando fruto, de vocês estarem fazendo coisas extraordinárias, de um milagre acontecer na vida de vocês, é porque eu estou presente na vida de vocês. É porque eu faço parte da vida de vocês. É porque eu sou, olha, a videira. Eu sou a videira, eu sou o lugar onde alimenta os ramos, aonde dá fruto. Vocês são ramos. Se vocês não estiverem ligados em mim, colado em mim, olha, vocês vão morrer, não vão dar fruto. Arranque um galho da árvore com a fruta lá que está nascendo, se ela vai dar fruto. Arranque, tire ela, separe ela do tronco da árvore, corte a raiz da árvore para ver se ela não morre. Jesus era quem alimentava eles.
em fé, em esperança, em unção, em graça, em tudo. Jesus, como se diz, é o patrocinador da nossa vida. Sem Jesus nós não podemos fazer nada, assim como os discípulos também não poderiam fazer. Todas as vezes que os discípulos tentavam fazer algo sem Jesus, dava errado. Uma vez aconteceu algo. Pedro, João e Tiago sobem no monte com Jesus. Jesus está lá no monte com eles. E estavam os 9 discípulos cá embaixo, sem Jesus, sozinhos. Um homem procura esses 9 para que expulsasse um demônio que estava na vida do filho dele. E eles não conseguiram expulsar, porque Jesus não estava presente. Quando Jesus desce com os 3 discípulos, Jesus vai lá e faz a obra, porque só funciona com Jesus presente. Milagre não acontece sem Jesus. Alegria não acontece sem Jesus. As coisas não acontecem sem Jesus. O emprego não acontece sem Jesus. A saúde não acontece sem Jesus. A paz não acontece sem Jesus. Nada acontece sem Jesus. Sem Ele não podemos fazer nada. Mas aí eu vou provar para vocês que o que eu estou falando para vocês é verdade. 3 anos e 6 meses se passaram. Jesus, ele foi preso, foi traído, foi preso. Jesus foi crucificado e ressuscitou e apareceu uma vez para os discípulos. Depois apareceu outra vez. E os discípulos ficaram dispersos depois dessa aparição. E aí, lá em João 21, abre comigo aí, eu vou ler com vocês. Eu não ia ler, mas eu vou ler com vocês. Lá em João 21, eu vou ler com vocês. João 21. Eu ia narrar para vocês, mas eu vou ler aqui com vocês. João 21. 3 anos e 6 meses eles vivendo com Jesus, mas passou um momento sem Jesus, abandonaram. Olha o que aconteceu. Jesus tinha dito para ele que sem mim nada podeis fazer. A primeira pesca de Pedro, Pedro estava sozinho, pescou a noite toda e não pegou nada, porque Jesus não estava na vida dele, não estava no barco da vida dele. Mas quando Jesus sobe no barco de Pedro, o que acontece? A pesca é maravilhosa e a vida de Pedro muda. Mas aí Pedro fala assim, olha, Pedro diz assim: depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Aonde? Na beira do lago da Galileia. E foi assim que aconteceu. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Canaã, da Galileia, e os filhos de Zebedeu. Sabe quem é os filhos de Zebedeu? João e Tiago. E mais 2 discípulos que aqui não diz o nome. Creio eu que era Mateus e outros. Pedro disse aos outros: vou pescar. Nós também vamos com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco. Mas naquela noite não pescaram nada. Para um pouquinho aí. Largaram Jesus. Jesus tinha morrido, ressuscitado. Jesus estava lá visitando as pessoas. E Pedro voltou a viver a sua velha vida. Ficou sem Jesus e voltou de novo para lá, para o mar da Galileia. Foi para lá de novo. Vou voltar minha vida velha. Eu vou viver a minha vidinha que eu vivia antes sem Jesus. Eu vou pescar de novo. Jesus tinha mandado Pedro ser o quê? Pescador de homens. Você não vai pescar mais peixe não, Pedro. Você vai pescar homens comigo. E Pedro volta para onde? Para o mar da Galileia. Vai pescar peixe de novo. E aí os amigos também vão com você. E a noite toda eles pescaram nada. Sem Jesus não conseguiram pescar nada. Nada, nada, nada. Olha a diferença. Pedro antes sem Jesus. Pedro 3 anos e 6 meses com Jesus. E agora Pedro de novo sem Jesus. Nada. Pescaram nada. Versículo 5. Bora lá, versículo 4. De manhã, quando começou a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Então, Jesus perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Mais uma vez ele disse: lembra da primeira vez? Trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus ninguém pode fazer nada. Se engana um homem que acha que pode caminhar sem Jesus. Se engana um homem que acha que pode tomar decisões sem Jesus.
Se engana um homem que acha que pode viver sem Jesus. Se engana um homem que acha que pode caminhar sem Jesus. Se engana um homem que acha que pode vencer sem Jesus. Se engana um homem. Versículo 6. Ele falou: joguem a rede do lado direito do barco e vocês acharão peixe, disse Jesus. Jesus fez a mesma coisa de antes. E eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiram puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Olha aí o que acontece. Sem Jesus, pegou nada. Com Jesus, o barco quase vai afundar de novo. Uma grande quantidade de peixes. Eram 153 peixes. Grandes peixes. Imagine, com Jesus tudo dá certo. Sem Jesus, tudo dá errado. E as pessoas às vezes, irmãos, sabe o que elas pensam? Elas pensam assim: Jesus vem, ela vem para a igreja, ela consegue um milagre de Jesus, Jesus faz um milagre na vida dela, e aí ela está andando com Jesus, e as coisas tudo maravilha, tudo bom, tudo dando certo. Trabalho, saúde, relacionamento, alegria, paz, tudo que bota a mão dá certo, tá tudo lindo. Aí ela olha, e aí Jesus dá um tempinho, solta a rede e ela começa a andar sozinha. E ela faz assim: vou voltar para a minha velha vida. Ela vai lá, acha que agora ela pode caminhar sem Jesus. Eu vou caminhar sem Jesus. Eu posso fazer as coisas sem Jesus. Eu posso tomar minhas decisões sem Jesus. Eu posso vencer sem Jesus. Eu posso conquistar sem Jesus. E vai quebrar a cara. Passa o tempo todo e nada dá certo. Porque sem Jesus nada podeis fazer. Se a gente não tiver ligado em Jesus, ou seja, Jesus na nossa vida, Jesus, olha, no nosso ser, Jesus ligados em nós, colados com a gente, andando com a gente, pensando por a gente, agindo por a gente, não dá certo. Vai dar errado. As coisas não vão dar certo. A gente vai trabalhar, vai dar murro em ponto de faca, a gente vai ficar ali, trabalhando a noite toda, é em vão, porque Jesus não está presente. Jesus não está lá no controle da situação. Quando nós tomamos o controle da situação, nós quebramos a cara. Quando nós tomamos a rédea da nossa vida, as coisas dão errado. Quando nós queremos fazer o que nós achamos que é certo, as coisas só têm a ser fracassadas. Porque sem Jesus, ninguém pode fazer nada. Eu não posso, você não pode. Tudo que eu sou é porque Jesus está na minha vida. No dia que Ele sair da minha vida, a minha vida volta um fracasso. Eu sei o que é isso. Porque um dia eu tive na presença. Um dia eu andei com Jesus e tudo dava certo. Mas teve um dia que eu disse assim: olha, eu vou viver a minha vida. Eu vou tomar a rédea da minha vida. E eu tomei a rédea da minha vida. Aí eu vi meu casamento se destruir. Eu vi minha família ir para o mundo. Eu vi o fracasso. Eu fiquei com o nome sujo. Eu acabei com minha vida. Eu acabei com meus comércios. Eu destruí tudo. Eu fiquei pirado, doido. Mas quando Jesus, Ele voltou e foi me buscar. Porque Jesus busca as ovelhas perdidas. Jesus vai atrás daquele perdido, daquele que está afastado. E Jesus chegou e falou assim: filho, vem cá. Faz desse jeito. Sabe o que foi que eu fiz? Eu obedeci como eles fizeram. Eu joguei a minha rede do lado que o mestre mandou. Eu fiz o que o mestre mandou. Aí Ele fez a minha pesca, a minha vida ser maravilhosa. Porque eu aprendi com o sofrimento que sem Jesus nada posso fazer. Sem Jesus nada posso fazer. Versículo 7. Aí o discípulo que Jesus amava e disse a Pedro, esse discípulo é João, viu? É o Senhor. Agora reconheceram Jesus. O discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. Ou seja, eles estavam sem reconhecer Jesus. Mas quando o milagre acontece, Jesus é notório. Uma vida de fracasso, ninguém vê Jesus na vida de ninguém. Quando você está fracassado, quando eu estou fracassado, as pessoas nunca vão dizer que Deus está na nossa vida. Ninguém vai reconhecer Jesus na nossa vida se Ele não fizer milagres. Mas para que Ele faça milagre, eu preciso obedecer.
Primeiro eles obedeceram, foram lá e jogaram a rede. Aí quando o milagre aconteceu, o discípulo a quem Jesus amava disse: é Jesus, é Ele, está vindo, as coisas deu certo, Ele está aqui. E aí o que acontece com Pedro? Olha o que Pedro diz. E quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Olha para isso. Pedro tinha voltado a viver uma velha vida, a vida da nudez. Lembra de Adão no paraíso? Quando Adão estava em pecado, quando Adão pecou, que Deus chamou Adão, o que foi que Adão fez? Se escondeu porque estava nu. Quando a gente está em pecado nu, a gente se esconde de Deus. A gente tem vergonha de Deus. Quando a gente está longe de Deus, a gente tem vergonha dele. Porque o pecado separa a gente de Deus. Ah, pastor, mas que pecado é, pastor? É o pecado, eu não roubei, eu não matei, eu não me prostituí. Não, eu só pensei em viver a minha vida. Eu só me afastei do Senhor em pensamento. Quando a gente, olha, rejeita o nosso Senhor, nós estamos pecando. Quando a gente diz assim, eu sei o que eu estou fazendo, a gente está pecando. Pedro tinha voltado a viver a velha vida dele, estava nu, pescando de novo, vivendo aquela vida medíocre, sem Jesus. E Jesus disse assim: eu chamei você para apacentar, eu chamei você foi para poder fazer a obra, eu chamei você foi para fazer a minha vontade, eu chamei você para pescar homens e não voltar a pescar peixe nesse mar da Galileia. Eu chamei você para me servir. Foi esse o chamado de Pedro. Mas Pedro estava querendo viver a sua própria vida. Ele achou que tudo tinha acabado, que Jesus não iria buscar ele. Mas eu digo para você que quando Jesus chama alguém, ele chama e acabou. E não adianta fugir do chamado. E não adianta fugir do desígnio de Deus. Não adianta. E aí ele vai dizer assim: olha, e os outros discípulos foram puxando o barco, a rede com os peixes, pois estavam somente uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse: tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco, arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia de 153 peixes grandes, e mesmo assim não rebentou. Agora versículo 12. Jesus disse: venha comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam quem era o Senhor. Olha o que é que acontece. Sem mim nada podeis fazer. É uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Por que você está aqui hoje? Porque Jesus te trouxe. Porque Jesus está na sua vida. Você só participa da mesa com Jesus quando está com Jesus. Depois que eles voltaram, Jesus chama eles para ceiar. Depois que eles voltaram, Jesus estava lá com os pães e pediu os peixes e preparou para eles a ceia. Jesus prepara para eles, Jesus pede alguns peixes para preparar. O fogo já estava aceso, a brasa já estava acesa, a unção já estava acesa, o fogo de Deus já estava preparado para eles sentarem e cear com Jesus. Tudo preparado, tudo pronto. Por quê? Sem Jesus nem cear eles conseguiam. Sem Jesus ninguém consegue sentar na mesa, ninguém consegue repartir o pão, ninguém consegue, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Está aí a prova que sem Jesus ninguém pode fazer nada. Pedro sem Jesus e Pedro com Jesus, 2 vezes. 2 vezes. No começo e no fim. No começo e no fim. E aí Jesus termina assim. Depois de cear. Versículo 15, versículo 14. Foi esta a 3ª vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro. Isso aí eu não vou nem ler para vocês, eu vou falar aqui. Jesus disse assim: Pedro,
tu me amas? Aí Pedro disse, te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, eu te chamei para pescar homens e não peixe. Pedro, tu me amas? Mais uma vez Jesus pergunta, ele fala, eu te amo, Senhor. Eu te amo. Jesus disse, então apacenta minhas ovelhas. E pela terceira vez, Pedro constrangido, Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? Ele fala, tu sabes de todas as coisas, Senhor. Ou seja, tu conheces o meu coração. Tu sabes, Senhor, de todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. Aí Jesus falou assim, então apacenta minhas ovelhas. Ou em algumas traduções, meus cordeirinhos. Apacenta minhas ovelhas. Ou seja, eu não te chamei, Pedro, para tu pescar peixe. Eu te chamei para pescar almas. Eu te chamei para fazer a obra. Eu te chamei para sentar à mesa comigo, para ter parte comigo. Porque sem mim, Pedro, tu não sabe fazer nada. Sem mim tu não é nada. Sem mim tu não é ninguém. Nada você pode fazer sem a minha presença. Mas o interessante é que sem Jesus, nem isso aqui a gente pode participar. Lá em João 6, verso 53, Jesus disse assim, aquele que não come da minha carne e não toma do meu sangue, esse não tem parte comigo. Ou seja, está sem mim, está sozinho, não está ligado comigo, não está junto comigo, não está unido comigo, não faz parte do meu corpo, não faz parte da minha pessoa. Eu não posso estar na vida dele. Mas Jesus consertou a vida de Pedro para que Pedro voltasse a participar da mesa com ele. Jesus foi buscar Pedro e Jesus está querendo buscar de volta aquele que está fraco, aquele que está sem Jesus, aquele que está vivendo a vida como quer, aquele que está fazendo o que quer, porque sem Jesus ninguém pode fazer nada. Jesus tinha preparado o fogo e os pães e pediu aos discípulos que pescassem os peixes. E eles pescaram. E Jesus preparou a ceia. E a Bíblia diz que depois de comerem, Jesus chamou para a obra. Ou seja, depois de fazerem parte da mesa de Jesus, Jesus chamou para a obra. Essa é a condição de estar na presença de Deus. Só vai dar certo alguma coisa na sua vida quando você tiver parte com Jesus. Quando você sentar à mesa com Jesus. Quando você viver Cristo. Quando você respirar Cristo. Quando você ser de Deus. Quando a sua vontade ser a vontade de Deus. Quando o seu querer ser o querer de Deus. Quando você olhar para a sua volta e ver, eu não sou ninguém sem o Senhor. Quando você reconhecer que Jesus é o único Senhor da sua vida e que sem Ele você não é nada, aí você vai ver que tudo na sua vida vai dar certo. Aonde quer que você vá, Ele fala assim, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele vai estar com você. Deus não se afasta de você, é você que se afasta de Deus. Jesus avisou aos discípulos, eu sou a videira, eu sou a videira, vocês são os ramos. Eu sou a videira, eu que alimento vocês. Se vocês não estiverem ligados em mim, não dará fruto. Vocês precisam estar colados comigo, estar junto comigo, agarrado comigo, não me largar para nada. Aí vocês vão produzir frutos. O fruto do bom casamento, o fruto do bom emprego, o fruto da saúde, o fruto da paz, o fruto da alegria. Aonde você colocar a mão vai ser abençoado. Porque eu vou abençoar, eu vou estar presente, eu vou estar com você todos os dias da sua vida. Não se afasta de mim, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim. É hora, gente, de voltar. Ah, pastor, mas não estou afastado. Está afastado em espírito. Não tem mais a mesma fé, não tem mais o mesmo amor. Pedro era discípulo de Jesus, não deixou de ser discípulo, mas voltou à velha vida, voltou a fazer a sua própria vontade. E quando nós fazemos a nossa própria vontade, estamos dizendo a Jesus, não preciso do Senhor, eu não preciso do Senhor, eu sei fazer. A gente precisa fazer a vontade de Deus, viver na vontade de Deus, para que tudo dê certo.
Nós precisamos estar ligados com Deus. Precisamos participar das coisas de Deus. Precisamos olhar para os elementos que representam o corpo de Cristo como o corpo que morreu na cruz, pisado, humilhado, para nos dar a condição de ser filhos, para restabelecer uma aliança com Deus. Jesus faz a ceia com eles e depois Jesus chama eles de novo para o ministério. E o ministério não é pregar, o ministério é estar na presença, na direção de Deus. Você precisa voltar a praticar as primeiras obras, o primeiro amor, voltar a entender que você precisa caminhar do lado de Jesus, dia por dia, dia por dia. A ceia está aqui. Eu gostaria nessa noite que você refletisse. Quando eu falo você, eu também, todos nós, refletíssemos e dissessemos assim: Senhor, eu preciso de Ti, porque sem Ti eu não sei fazer nada. Sem Ti eu não sou nada. Sem Ti o meu casamento é uma porcaria. Sem Ti o meu emprego não vale nada. Sem Ti a minha saúde eu não tenho paz. Sem Ti eu não tenho alegria, eu não tenho razão de viver. Sem Ti, Senhor, tudo que eu faço dá errado. Eu preciso do Senhor para viver, porque Tu és o meu pão da vida. Tu és o meu alimento, o alimento perfeito. E se eu comer do Senhor, e se eu me alimentar do Senhor, se eu estiver ligado com o Senhor, eu não vou sentir sede nem fome. Eu vou ser alimentado perpetuamente. Quando você pegar os elementos nessa noite, antes de você tomar, fale: Deus, olha, eu estou restabelecendo a nova aliança contigo. Eu estou voltando para o Senhor em espírito. A partir de agora o Senhor é tudo para mim. Eu não vou viver mais sem o Senhor. Sem Ti eu não vou poder fazer nada. Lembra todo dia, faz questão de me lembrar isso. Restabelece uma aliança com Deus. Eu gostaria que você, nesta noite, curvasse sua cabeça, enquanto eu apresento a Deus os elementos. E quando você pegar os elementos, faça uma aliança com Deus. Ah, pastor, estou bem. Peça para ficar melhor ainda. E você, depois que eu terminar, você que vai participar da ceia, você fica de pé e aí o juiz vai passar com álcool para higienizar a sua mão, para você pegar os elementos. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu preciso, Pai, que o Senhor me ajude nesta noite. Eu só preguei hoje porque o Senhor me ajudou. Eu só consegui montar esse culto hoje porque o Senhor me ajudou. O louvor só funcionou porque o Senhor ajudou os meninos do louvor, Pai. Tudo que foi feito aqui foi porque o Senhor ajudou a gente. Sozinho não conseguimos fazer nada, Pai. Nós não conseguimos dar um passo à frente porque é errado. Eu só tenho o Senhor em minha vida, Deus. Eu só tenho o Senhor, meu Pai, para me ajudar. Eu só tenho o Senhor, Pai, porque sem o Senhor eu não sei fazer nada. Sem o Senhor eu não sei pregar, eu não sei orar, eu não sei fazer nada. Sem o Senhor, Pai, eu não sei convencer a ninguém do Teu amor. Sem o Senhor, esses elementos que estão aqui na minha frente não passam de um suco e um pão. Sem o Senhor. Mas, Pai, se faz presente na nossa vida, para que tudo que a gente venha fazer dê certo. Que a nossa pescaria seja maravilhosa e não fracassada. Que o nosso barco sirva de altar para o Senhor, para que o Senhor possa pregar os corações das pessoas. Que nós possamos, Senhor, através da nova aliança, ser pescadores de homens e não de peixes. Pai, consagra, Deus, esses elementos da ceia. Consagra, Pai, o suco da uva, que não seja mais um suco, mas seja, meu Pai, representado o Teu sangue. O sangue, Senhor, que foi derramado em favor de todos nós. Consagra, Pai, esse pão, que não seja mais um pão de farinha de trigo, mas que seja a Tua carne. A carne que foi pisada, moída, para sarar nossas feridas, para transformar o nosso interior, para nos alimentar na Tua presença. Que o Senhor derrame do Teu poder e transforme, neste momento, espiritualmente, esses elementos no Teu corpo. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o coração do Teu povo esteja preparado hoje para receber do Senhor os elementos da ceia. E que eles entendam, Pai, nós venhamos entender que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Que ao comer dos elementos possamos ter vida.
vida no Senhor, em nome de Jesus. Você que vai participar da ceia,